Tudo começa quando Roberta está no telefone com Serena, e de repente sente uma vontade de vomitar, e então corre para o banheiro, e em seguida, Josefina chega e pede um remédio de dor de cabeça, e então pega o celular dela e vê a mensagem de Serena dizendo que é normal sentir enjoos nos primeiros meses de gravidez e perguntando com quantas semanas ela está. E quando Roberta sai do banheiro, ela pergunta se a filha está grávida. Enquanto isso, Honório pergunta para Constanza se Regina tem namorado. E ela diz que sim, e pergunta se Gonçalo está interessado nela. E Honório diz que ele fala que não, mas que tem elogiado muito ela. De volta a casa, Josefina grita e quer saber se Roberta está grávida. E ela fala para a mãe não se meter em suas coisas, mas a bruxa fala que se ela estiver grávida é problema dela também. E então Roberta confirma. Ela fala que a garota é uma burra, e que uma mulher hoje em dia só fica grávida se quiser. E então Roberta joga na cara da mãe que ela é a menos aconselhável para isso. E então Josefina dá na cara dela. Roberta fala que odeia estar grávida de um homem que a abandonou. E nisso Renata chega e escuta Josefina dizer que o pai delas a traiu, e que Renata se parece muito com ele. E Roberta fala que agora entende o porquê ela trata dessa forma. E então Renata vai embora. E Roberta fala que não vai ter essa criança. E Josefina diz que realmente ela não vai ter porque vai atrapalhar sua vida. E garante que daquele dia em diante a filha vai fazer tudo o que ela mandar. Enquanto isso, Constanza fala que seria ótimo se Gonçalo se separasse de Josefina. E Honório fala para ela não comentar nada sobre isso, porque Gonçalo não deu certeza. E então a esposa diz que tudo bem. De volta a casa, Renata se lembra de quando era criança e sua mãe cortou seu cabelo. E então diz que agora entende por que ela a odeia tanto. Por outro lado, Álvaro e Karina estão na cama, e ele está pensando em Alfonsina enquanto Karina dorme do lado dele. Em casa, Josefina chega no quarto e pergunta o que Renata está fazendo lá, e ela diz que ficou sabendo do ferimento dela e foi levar um chá. E pergunta se aconteceu algo com Roberta porque elas estavam aos gritos, mas Josefina garante que nunca tem problemas com Roberta. E então Renata dá o chá dela e vai embora. No dia seguinte, Inês recebe Regina em sua casa, e ela diz que está se sentindo melhor e precisava ir vê-la. E então Inês começa a desabafar contando sobre a doença de Andrezinho, e ainda não consegue acreditar que o filho tem leucemia. E então Regina diz que gostaria de ter uma resposta para isso, mas infelizmente não tem. E fala que a amiga precisa começar logo o tratamento. Inês garante que vai fazer isso, porque aprendeu com Regina sempre seguir em frente. E Regina se oferece para conversar com o doutor, mas Inês diz que não precisa e que vai encarar isso pelo seu filho. Regina dá uns documentos com algumas informações sobre a doença, e então Inês agradece pela amiga estar sempre com ela, e Regina garante que assim vai ser, e que ela pode contar com ela para tudo. Na empresa, Renata desabafa com Adriana, dizendo que está sentindo um vazio por dentro porque Jerônimo foi embora, e comenta que não imaginava que o amor doía tanto. E Adriana fala que é a primeira vez que ela se apaixona e não é correspondida, e diz que Matias também deve estar se sentindo assim. E conta que ele foi até o hospital pedir ajuda dela para fazer Renata enxergar que é um erro terminar com ele, e Renata fala que gostaria de sentir pelo menos um pouquinho do que ele sente por ela, mas não consegue. E depois fala que gostaria que ele encontrasse alguém que pudesse amar ele de verdade, uma pessoa como Adriana, e deixa ela paralisada. E nesse meio tempo, Antônio entra em uma joalheria e fala para a atendente que está querendo comprar um anel.
De volta à empresa, Augusto chega com flores e uvas para Renata, e ela fica surpresa com o presente. E então ele diz que queria agradar ela porque percebeu que estava um pouco triste. Ela experimenta a uva e fala que são uma delícia. E então ele não perde tempo e diz que gostaria que ela fosse à sua fazenda para experimentar tudo de perto. E Renata comenta sobre uma festa local que acontece por lá. E ele diz que sim, e que pode receber ela e seu namorado, mas Renata diz que não tem mais namorado. E então Augusto fala que pode receber ela em sua fazenda da forma que merece, como uma verdadeira rainha. Por outro lado, Gonçalo resolve ligar para Regina, e ela conta que está na instituição trabalhando. E ele fala que ela deveria estar em repouso, mas ela diz que já se sente melhor, e então ele diz que viu a mensagem dela, e Regina agradece pela forma que ele a tem tratado, mas Gonçalo dispensa o agradecimento, e então diz que eles precisam marcar o almoço, e chama ela para se encontrarem logo quando ele chegar na cidade. Eles desligam, e Regina pensa que precisa se afastar dele para que não interprete mal as coisas, porque ambos são proibidos para o outro. Enquanto isso, Antônio já saiu da loja de joias, e pensa que a vida dele e Regina precisa seguir em frente. Na empresa, Augusto assina o contrato com a empresa Monterrubio e recebe as boas-vindas de Renata, e então ele convida ela para almoçar e comemorar. E ela aceita ir no mesmo restaurante da outra vez e pede para ele ir na frente que ela vai em seu carro depois. E enquanto isso, Roberta e Josefina já estão em um consultório, e o doutor pergunta se a garota está certa do que quer fazer, e Josefina fala que sim, mas o doutor fala que essa decisão precisa ser dela e Roberta fala que sim. E então ele pergunta como está a saúde dela. E Roberta diz que tem um problema no coração, mas Josefina garante que está bem controlado, mas o médico diz que vai passar uns exames para não colocar a saúde dela em risco. Renata está saindo da empresa e entra em seu carro, e então outro carro começa a seguir ela. E quando eles chegam em um certo ponto o carro fecha ela. E então Jerônimo aparece e Renata sai do carro. E ela pergunta se ele não voltou para casa. E ele fala que ficou no México por ela. E Renata fala que a presença dele a deixa inquieta. E ele diz que eles precisam conversar sobre essa atração que sentem. E convida ela para almoçar. E ela lembra que ele estava com Roberta, que é sua irmã. Mas ele diz que só saiu com ela algumas vezes e que nada se concretizou. E diz que Roberta não o interessa como mulher, mas ela sim. E então eles dão um beijo rápido e ele diz que vai entrar em contato com ela. E vai embora, deixando Renata nas nuvens. No clube, Roberta conta para Serena que sua mãe foi com ela à clínica, e diz que ela vai precisar fazer uns exames no dia seguinte, e pergunta se ela pode emprestar a casa de Cuernavaca. E então Serena diz que tudo bem, mas pergunta se ela realmente quer fazer isso. E Roberta diz que não pode ter esse bebê porque senão sempre terá uma lembrança de Rafael. Na empresa, Honório vai falar com Adriana, e ela conta que sua mãe está se recuperando, e que vai marcar o jantar com ele. E Honório diz que ela pode ficar tranquila e que vai ser quando ela quiser. Ele muda de assunto, e diz que conseguiu o retrato falado da pessoa que contratou o helicóptero para a festa. E então pergunta se ela reconheceria, e Adriana olha a foto e sem pensar duas vezes garante que se trata de Diego. De volta ao clube, Roberta fala para Diego que em breve Renata e Matias vão terminar e ele ficará com o caminho livre. E Diego fala que ninguém vai querer andar com uma mulher dessa reputação. E então fala que Roberta teve uma ideia genial. Adriana tem certeza que Diego é capaz de ter feito aquilo.
e conta que ele ficou com raiva porque Renata preferiu Matias do que a ele. Então Honório fica furioso e garante que vai acabar com ele quando tiver todas as provas. Enquanto isso, Augusto liga para a empresa atrás de Renata, mas a secretária fala que ela foi para um almoço de negócios. Então ele pede o celular dela, mas a moça diz que não está autorizada a passar o número dela, e então diz que vai tentar entrar em contato. Por outro lado, Jerônimo vai ver Regina na instituição, e ela diz que estava achando que ele já tinha ido à Espanha, e então pergunta qual foi o motivo para ele mudar de ideia. Renata chega no restaurante e se desculpa com Augusto, e ele diz que tudo bem e entrega flores para ela. E então Renata fica olhando e acaba viajando nos pensamentos. E então Augusto pergunta o que ela tem, e diz que ela pode considerar ele como um amigo e confidente, e que pode desabafar o que quiser. E nesse meio tempo, Jerônimo fala para Regina que decidiu ficar no México para resolver os problemas de Rafael, mas ela diz que não acredita em nada, e pergunta se ele ficou por causa de Renata, e ele acaba admitindo que sim. E então ela quer saber se ele ficou por amor ou ódio. E Jerônimo diz que os dois, porque a odeia tanto quando a ama. Em outra cidade, Matias e Gonçalo saem de uma reunião, e o filho pergunta se ele entrou em contato com a casa para saber como estão todos, e Gonçalo pergunta se ele quer saber de Renata, e então liga para ela. Renata atende e conta para o pai sobre o acidente de Josefina, mas fala que já está tudo bem. E depois pergunta se Matias contou sobre o término deles, e Gonçalo diz que sim, e que os dois a amam muito. Então eles se despedem. Augusto fala que essa situação deve ser difícil, mas que talvez ela reconsidere, mas Renata diz que não, porque já está interessada em um homem que acabou de conhecer, e Augusto fica interessado pensando que é ele. Na instituição, Regina recebe um presente quando abre e se depara com um anel, e então Antônio chega e diz que quer ter um relacionamento de vida com ela, e pergunta se Regina aceita, e ela fica paralisada. De volta ao restaurante, Renata não quer mais falar sobre ela, e então Augusto fala para ela não permitir que ninguém arranque aquele sorriso lindo que ela tem, e depois vai ao banheiro. E então Renata confirma com Jerônimo o encontro deles às 9 no bar A Mentirosa. Regina não quer aceitar o anel, mas Antônio pede para ela ficar porque sabe das intenções que tem com ela, e garante que eles podem firmar um compromisso em breve. No povoado, Alfonsina e Álvaro se encontram, e ela pede para ele preservar Matilde e Lázaro trabalhando na fazenda, mas ele diz que isso é com Augusto, mas ela insiste e diz que ele pode influenciar na decisão dele, e Álvaro fica hipnotizado. Antônio pede para Regina aceitar o presente, e se com o tempo ela não conseguir amar ele, então garante que vai entender e se afastar. Enquanto isso, Josefina pega uma arma no cofre e diz que dessa vez Regina não escapa, e garante que vai conseguir acabar com ela. Por outro lado, Álvaro chega em casa e fala para Karina que vai fazer a vontade dela e deixar Matilde e Lázaro na fazenda porque garante que quer ver ela feliz. Então Karina agradece muito. Na cidade, o médico fala para Inês e Isidro que Andrezinho vai precisar se submeter a um transplante de medula óssea porque a doença já está avançada, e depois fala que eles precisam contar a verdade para o menino. Mas Inês não sabe como fazer isso, e enquanto isso, Jerônimo não consegue tirar Renata da cabeça e se lembra de alguns momentos que esteve com ela. Por outro lado, Josefina fala com o doutor, e ele diz que está tudo certo para Roberta ir até a clínica no dia seguinte.
E diz que chamou um cardiologista porque os exames mostraram que ela realmente tem um problema no coração. E depois de desligar, Josefina fica chocada que Roberta tem o mesmo problema de coração que Renata e seu pai. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.